Boa tarde a todos os nossos seguidores da Miragem. Hoje, nas conversas com Sal, vamos estar à conversa com a pastora Sandra Reis, da Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal, na Cova Gala, responsável pelo Centro Social da Cova Gala. Já na Figueira da Foz, vou ter o meu colega de painel, Olímpio Fernandes. Vou tentar dar uma breve perspectiva da instituição. Não vai ser fácil devido ao volume de informação, mas de certo que iremos conhecer melhor depois de conversarmos com a pastora Sandra Reis. Fundado nos anos 1960 pelo pastor João Neto, o Centro Social da Cova Gala assumiu desde o início a responsabilidade pela comunidade local. O trabalho social faz parte da missão presbiteriana, daí que trabalhar para melhorar as condições de vida e o nível económico, social, cultural e outras dimensões foi e é um imperativo de ação. Em setembro de 1975, a instituição criou a creche e jardim de infância da Morraceira em instalações da Segurança Social que estavam ao abandono. O Centro Social da Cova Gala é uma IPSS que serve a comunidade da Cova Gala, mas também da Figueira da Foz. Este é um trabalho da iniciativa da Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal, na pessoa do pastor João Neto, que sempre teve como alvo a sua missão, o apoio aos mais carenciados. Na história desta instituição contam ações de solidariedade e apoio à população desde os anos 60 do passado século. Várias pessoas relembram dos lanches e atividades com crianças. O Centro Social colocou a Figueira da Foz no mapa da Europa, já que parte do trabalho era apoiado por igrejas reformadas da Europa. Era comum as visitas de grupos estrangeiros e a realização de campos de férias e campos de trabalho e também o voluntariado. Outra área de intervenção muito importante foi desenvolvida de um projeto agrícola que visava não somente a produção de alimentos, mas também aumentar a oferta de trabalho que grande parte da comunidade vivia da pesca. Este projeto agrícola esteve ativo até meados do ano 2010. Paralelamente, pôs a funcionar a creche da Morraceira, que acolhia crianças da zona urbana da Figueira da Foz e ainda permanece em funcionamento. Temos uma média anual de 120 crianças na creche e pré-escolar, que iremos ver depois com a pastora se esse número está atualizado. Já em finais dos anos 80, nasce uma nova iniciativa, desta vez mais direcionada para o apoio aos idosos dependentes com o serviço de apoio domiciliário. Tem em funcionamento ainda uma boutique, uma cantina social para famílias mais carenciadas, um banco de distribuição de alimentos pelas famílias de mais baixos rendimentos. Esta instituição continua a servir a comunidade da Figueira da Foz. Durante 41 anos, estávamos em 2016, que estas instalações não sofreram obras profundas de requalificação. O equipamento necessitava de intervenção para que fosse possível melhorar e dar mais resposta. No entanto, a realidade tem amarrado o sonho e a requalificação das instalações tem estado presa pela débil situação financeira da instituição. Como disse anteriormente, estamos em 2016, alguns anos já passaram. Vamos saber como está nos dias de hoje com a nossa convidada, pastora Sandra Reis, mas antes vou passar para o meu amigo Olímpio Fernandes, que se encontra na Figueira da Foz. Boa tarde. Boa tarde, Luís Pessoa, na quarteira, Olímpio Fernandes, na Figueira da Foz. Desde já as nossas saudações aos nossos seguidores na Miragem e, antes de mais, agradecer também a presença da pastora Sandra Reis. Eu tenho um poema para ler um poema, Luís Pessoa, realmente sobre a localidade da Cova Gala, mas vou deixá-lo para daqui a bocado, já que vamos dar voz, antes do mais, à nossa convidada Sandra Reis. Não me adianto muito, dizendo apenas que no próximo sábado, vamos finalizar a viagem que fizemos durante um mês pela freguesia de São Pedro. Mas isso ficará para outra oportunidade. Portanto, deixo o poema, para não alongar mais a nossa intervenção, deixo o teu poema, muito bem escrito, aliás, sobre a substância social da freguesia de São Pedro, para daqui a bocado, e vamos à conversa com a pastora Sandra Reis. Luís Pessoa, então, poderás fazer a primeira pergunta. Ora, muito bem. Boa tarde, mais uma vez, para a pastora Sandra Reis, por ter aceitado o nosso convite.
É um milagre que esta instituição se mantenha viva. Vivemos uma situação precária, difícil e cada dia é um desafio. Durante a última crise financeira foi complicado. Depois veio a pandemia e agora estamos numa situação de guerra. A minha pergunta é, já encontraram o ponto de viragem? Olá, muito boa tarde. Obrigada pelo convite de estar convosco e de partilhar um pouco sobre esta obra social, que na verdade faz parte da minha vida, já que eu própria, desde há muitos anos que estou em contacto com ela. Eu própria estive na creche da Morraceira, na minha infância, portanto faz parte do meu crescimento e da minha vida ao Centro Social da Cova Gala. É um facto. Temos tido sucessivas crises que não afetaram com certeza só instituições como o Centro Social da Cova Gala, mas outros também. Porque este tipo de instituições, ele vive do apoio da Segurança Social, vive dos pagamentos, digamos assim, dos nossos utentes, que, no caso, e aqui na zona da Cova Gala e da Figueira da Foz, estamos a falar de pessoas com mais dificuldades, não é? Portanto, os recursos disponíveis não são suficientes para conseguirmos sustentar toda esta máquina. Estamos a fazer um trabalho que é muito importante e por isso também é importante que aquelas pessoas que têm menos recursos possam ter acesso aos serviços. Perguntava-me ponto de viragem. Já houve vários pontos de viragem, exatamente. E Ou seja, tivemos o Lely na Figueira da Foz e não só, depois veio a pandemia e agora temos a guerra. Exatamente, estes últimos anos foram de facto desafiantes para nós e, como eu dizia, para outras instituições. Porque as coisas têm que funcionar numa espécie de um equilíbrio para conseguirmos ir em frente. E uma tempestade como a Leslie, uma pandemia como a Covid-19 e agora a guerra, realmente são uma grande preocupação. E ainda não sei se é tempo de dizer isto, mas nós vamos ter que reformular, encontrar formas de sustentar este trabalho, porque tal como o Centro Social não vai ter outros fundos, a população a população servida pelo Centro Social, esta população também não vai ter muito mais fundos, não é? Vai ter mais despesas. Portanto, os próximos tempos e isto vão ser muito difíceis. É como dizia a sua colega também aí, que é a Ana Isabel Ferreira, escreveu há algum tempo em que, isto estamos a falar em 2012, 2013, devido ao elevado desemprego, atravessamos um período ao nível da creche e do pré-escolar muito difícil, com uma baixa muito grande no número de utentes. Isso por si só foi muito condicionador da situação financeira. Pergunto-lhe se neste momento como é que se encontra o Centro Social, seja na creche como no centro-dia, nas diversas atividades. Nós não temos a funcionar o centro-dia, nós temos sim a creche. Ao contrário do que acontecia em 2015, 2016, esses 3 anos, de 13 a 16, foram de facto anos difíceis, em que nós tínhamos poucas crianças. A situação, a partir de 2016, esse foi um ponto de viragem, porque nós finalmente conseguimos que a nossa creche tivesse na sua capacidade máxima de utilização. Tínhamos as 50... Tem a ver, deixa-me só introduzir, isso tem a ver porque houve muito desemprego, não é?
houve muito desemprego e as crianças ficavam com os pais em E as casa. crianças ficavam com os pais. Depois voltámos a uma situação de uma maior estabilidade a nível social. De novo as pessoas voltam ao trabalho, voltam a recuperar um ritmo de vida e as crianças também, efetivamente, acabam por voltar a frequentar tanto a creche como o pré-escolar. Portanto, a partir de, eu creio que foi do ano 2015, 2016, sim, nós iniciámos o ano... Podemos dizer que foi uma viragem. Exatamente. Foi efetivamente a altura em que nós tínhamos as salas cheias e estávamos na nossa capacidade, poderíamos receber ainda mais crianças, mas em termos de acordos era um bom número para o funcionamento da instituição. E celebramos imenso, porque uma coisa é começar o ano com 50, 60 crianças e outra coisa é começar o ano com mais de 100 crianças, que agora sim já é o normal. E agora vamos lá ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos. Mas, para já, estamos muito animados. Uma pergunta que eu fazia, que era, há uns anos atrás, o Estado patrocinava, passo o termo, em educadoras de infância para ajudar na creche. Entretanto, também há já alguns anos e também houve uma viragem, ou seja, eles não patrocinam, passo o termo, não mandam para as creches o pessoal necessário. Então são vocês que têm que suportar também esses custos. É assim ou não é bem assim? Eu sempre conheci o funcionamento, porque estou nesta área também há poucos anos. O que eu conheço do funcionamento da contratação dos nossos educadores, eles são trabalhadores da instituição, é a instituição que paga esses trabalhadores somente para os educadores do pré-escolar. Poderá eventualmente haver alguma ajuda extra, porque o pré-escolar também, os professores do pré-escolar é como se fossem, têm um estatuto, digamos que diferente. Eventualmente têm a mesma formação de um educador da creche, mas, por exemplo, o pré-escolar avança-se na carreira, digamos assim, conta tempo de serviço, ao passo que na creche, ou seja, com crianças até aos 3 anos, isso não acontece. Portanto, isso cria alguma diferenciação depois em termos de progressão na carreira, traz custos acrescidos. E se esses professores que avançaram na carreira por causa do número de anos de trabalho em pré-escolar, sim, é possível ter uma pequena ajuda, mas é a diferença, não é a totalidade. Os nossos professores são efetivamente os nossos educadores, as nossas educadoras, neste caso, que normalmente são mulheres, são pagas pela instituição e eventualmente... da casa. Exatamente, são do quadro. Muito bem, eu vou passar para a Figueira da Foz, onde está o meu camarada Olímpio Fernandes. Boa tarde, ainda não adormeceu, não? Espero que só porque fui a Cuba 2 vezes chama-me camarada. Já viu o meu destino, Sana Reis, professora pastora Sana Reis. Mas pronto, mas pronto. O que eu queria dizer antes de mais, e vou ser rápido na minha introdução, é o seguinte: eu julgo, não tenho a certeza, o Centro Social da Cova Gala foi das primeiras instituições que se concretizaram na freguesia de São Pedro. E há um homem que não podemos esquecer, que foi o seu pioneiro, que foi o pastor João Neto. Uma palavrinha para esta figura imprescindível, que bem conhecemos, seria agradável, pastora Sandra Reis. O pastor Neto é uma pessoa que para mim é uma referência. Não só por causa da questão do Centro Social da Cova Gala, mas também porque como ele é da Igreja Presbiteriana, portanto eu conheço aquele homem
de barbas brancas, de cabelo branco, É com verdade. aquele sorriso, com aquela boa disposição, com aquela vontade de aprender e de fazer mais pelos outros. E a grande parte da vida do pastor João Neto foi dedicada ao Centro Social da Cova Gala. Muitas das viagens que ele fez, muito do trabalho que ele desenvolveu foi sobretudo para desenvolver o projeto da Cova Gala. Ele inclusivamente esteve durante vários meses a conhecer outras instituições que faziam este tipo de trabalho na zona de Itália, Sim, sim. para vir e implementar aquilo que tinha aprendido, adaptando à nossa realidade, obviamente, mas ele era um curioso, ele era uma pessoa de iniciativa e perante tanta pobreza que existia na Cova Gala, Exatamente. ele sempre foi... ele não sabia estar quieto. Aliás, sim. Ele hoje ainda não sabe estar quieto. Ele é uma pessoa Fica aqui, pastora Sandra Reis, a nossa homenagem ao pastor João Neto e, evidentemente, que felizmente a pastora Sandra Reis não está em condições, eu estou, o Luís Pessoa mais ou menos, o que era a vida social há 60 anos atrás na freguesia de São Pedro. E é aí, eu conheço a história, é aí que este homem abre um projeto extraordinário do ponto de vista social, que ainda hoje tem as suas raízes. Eu passo a emissão para a quarteira para o meu camarada, ele é que é camarada, Luís Pessoa. Obrigado. Mas aí é muito mais mas eu não lhe vou descobrir a careca. Pastora Sandra Reis, aí há uns tempos, já lá vão há uns tempos, Graciana Firme disse a determinado tempo: temos o apoio do Fundo de Reestruturação do Setor Social, o FRSS, que nos dá alguma margem de manobra. A minha pergunta é a seguinte: esta foi uma das ajudas importantes que tiveram. Pergunto se candidataram a mais algumas, se estão a candidatar. Assim, realmente esse fundo a que concorremos e que nos deu uma grande ajuda para equilibrar as nossas finanças, foi muito importante. E assim, e mais uma vez, isto é mesmo uma questão para sobreviver, a única forma de instituições como o Centro Social sobreviverem é concorrer para fundos comunitários, não só o Fundo de Socorro Social, mas para este tipo de fundos para desenvolver e para sustentar economicamente a instituição. Porque a instituição não é só o trabalho do dia-a-dia, não é só o serviço aos utentes, mas há toda uma estrutura que é preciso manter. Sim, nós concorremos e sempre que podemos, sempre que é possível e temos condições para isso, porque também é preciso ter condições para podermos concorrer aos fundos. E quando falo em condições, falo nomeadamente na questão de temos que ter um projeto, ele tem que estar aprovado, autorizado, para depois então encaminhá-lo para uma candidatura. Sim, o mais recente projeto que estamos a trabalhar tem a ver com a creche Jardim de Infância da Morraceira, que é exatamente um dos espaços que, ainda que não nos pertença, não seja do centro social, nós usamos e temos um protocolo para o poder usar. Os edifícios precisam, obviamente, de uma grande intervenção para podermos melhorar as condições do espaço. Portanto, esse agora é o nosso objetivo, é investir, ou tentar, se assim for possível, investir naquele espaço, porque continuam a ser muitas crianças e creio até que a tendência não será para diminuir, pelo menos estes últimos anos tem-se mantido uma frequência bastante importante. E se nós conseguirmos, de facto, uma melhoria das infraestruturas,
Isso obviamente também é mais atraente para os pais e para as famílias, não é? Todos os pais querem que os seus filhos estejam cuidados em locais seguros. Portanto, essa é uma das coisas que vamos fazer, assim que pudermos. Muito bem, a pastora Sandra Reis, para quem não está, entrou agora em direto connosco, estamos a falar com a pastora Sandra Reis, do Centro Social da Cova Gala. Para quem nos segue e ficar a saber o vosso enorme trabalho desenvolvido em prol das comunidades mais carenciadas e não só, pode-nos descrever neste momento qual é a vossa atividade? Então, neste momento, as principais valências de serviço do Centro Social são a creche e o jardim de infância, portanto, creche das crianças dos 4, 5 meses até aos 3 anos, e depois pré-escolar dos 3 aos 5, 6 anos, porque no ano a seguir, entretanto, é a altura de entrar para a escola. Temos também o apoio domiciliário, que tem sido, o serviço de apoio domiciliário, que tem sido uma grande, e creio que é uma grande mais-valia para as pessoas dependentes, mais idosas. Vemos que há muita solidão. Infelizmente, a maior parte dos filhos desta terra tiveram que emigrar, tiveram que ir para outros sítios procurar trabalho. E ficaram os idosos, exatamente. Ficaram os idosos que, para além das dificuldades económicas que têm, também não é a primeira coisa que querem, é ficar em casa, não é ir para um lar ou para uma residencial geriátrico. Bom, portanto, para as pessoas é uma mais-valia poder continuar os seus dias, usufruir da sua casa, do seu lar, ter alguma independência, porque a partir de uma certa altura as limitações vêm para todos nós. Temos também a funcionar temos o banco alimentar, há agora também um programa de apoio e distribuição de géneros e de alimentos. Temos ainda a cantina social, e a cantina fornece refeições prontas já uma vez por dia, às vezes para o almoço e jantar, depende das situações das famílias. E temos também uma pequena boutique que agora está em reformulação, porque nós estamos agora, de vez em quando temos que efetivamente arranjar alguns espaços e encontrar esse esforço. Chamamos-lhe a boutique e sim, às vezes muitas vezes serve a população ou as pessoas que não têm mais. Portanto, várias pessoas têm contribuído e contribuem com roupas em segunda mão que oferecem à instituição. Nós fazemos uma segunda escolha. O grande. Está-me a ouvir? Estou. Sim, Luís? Portanto, dizia eu que o grande desafio da instituição é continuar a servir a comunidade com qualidade, dignidade, respeito pelos indivíduos e pelas famílias, e continuar a ser o elo de ligação e ponto de orientação. Por isso, na instituição se dá tanta importância ao trabalho de cooperação e ao trabalho em rede. Exatamente, é isso mesmo. Olímpio Fernandes? Bom, como te disse Luís Pessoa, a pastora Sandra Reis, é isto mesmo. Os nossos seguidores devem estar agradados com o tipo de conversa da nossa entrevistada. Acontece o seguinte: o Centro Social da Cova Gala foi das primeiras instituições, não sei se me estou a repetir, parece-me que sim, mas esta idade já é um bocadinho avançada, mas houve um período, e eu recordo-me, que eu vivi 16 anos maravilhosos na Cova Gala, eu recordo-me que havia, que nessa altura se dizia que o Centro Social estava no mapa da Europa, pelos intercâmbios que fazia, das férias de trabalho. Quer desenvolver esse tempo, ou se na atualidade as coisas se alteraram? Quando o pastor Neto costumava dizer que colocámos o Centro Social da Cova Gala, pôs a Figueira da Foz e a Cova Gala no mapa, exatamente. Tinha a ver com esta divulgação, exatamente deste trabalho que se estava aqui a desenvolver.
tem a ver com o facto dele próprio ter ido ao estrangeiro e a vários sítios. Como eu disse há pouco, a Itália foi um dos sítios onde ele passou mais tempo para conhecer o trabalho social que se fazia lá. Mas, obviamente, o trabalho social não se faz sem recursos. Portanto, se hoje os recursos são poucos, na altura eram menos ainda. Então, o que acontecia era que o pastor João Neto, pelos conhecimentos, pelas pessoas que conhecia, e com um grupo que há uns bons anos existia, fazia a divulgação do trabalho que se fazia, que se desenvolvia aqui no Centro Social da Cova Gala, e não somente ia com grupos, ia com esse rancho que existia, que eu desse já não tenho memória, só ouvi falar dele, mas depois também promovia campos de trabalho. Então era normal que no verão viessem da Alemanha, da França, da Suíça, de Itália até, grupos de jovens que vinham durante 2, 3 semanas e vinham trabalhar, vinham fazer pequenas construções, sobretudo o recreio para as crianças, os baloiços, vinham e ajudavam a trabalhar ou a recuperar alguma parte das estufas, a fazer pinturas, e esse tipo de coisas para nós assim, é mão de obra que se não fossem eles nós não podíamos fazer, era trabalho que nós não conseguíamos fazer. E curiosamente, agora, enquanto eu vou, ultimamente também, como tenho estado em contacto com várias pessoas de vários países, e quando eu falo em Figueira da Foz, alguém me pergunta: Figueira da Foz, Cova Gala, Centro Social da Cova Gala. Então, há gratificante. Eu fico super feliz quando as pessoas dizem: eu estive aí, eu conheço o espaço, passei muito bons momentos aí. Depois, outra atividade que também se desenvolvia e que ainda se desenvolve é a questão do voluntariado. Nós também temos voluntariado em Portugal, mas na Alemanha eles têm um programa, ou têm entre o ano... doutora, e agora que falou em solidariedade, reparamos agora na solidariedade que os portugueses têm tido com a Ucrânia. Portanto, somos um povo solidário. Eu acho que sim. Somos um povo não somente acolhedor... Estava-me a falar da Alemanha. Eu acabo já rapidamente. É que normalmente entre o 12º ano e a entrada para a faculdade é hábito, no contexto alemão, que os jovens façam um ano de voluntariado em várias áreas. Escolhem uma área... Um Erasmus de trabalhador. Exatamente, mais ou menos isso. Então eles vêm durante o ano e vêm, por acaso, podem vir para o centro social, mas podem ir para um hotel, podem ir para uma empresa, ficar no país, e então durante esse ano eles também para já aprendem uma outra cultura, percebem se realmente aquilo que tinham na ideia é aquilo que querem fazer, e depois houve vários jovens que ficaram por cá, que já voltaram e que nos visitam também regularmente. Em relação àquilo que perguntava, em relação à solidariedade dos portugueses, sim, é muito gratificante. Está no sangue. Perceber o que muitos portugueses têm feito pelo povo da Ucrânia. E tudo parece pouco, não é? Tudo parece pouco quando nós vemos aquelas imagens devastadoras de uma guerra sem sentido, de uma migração que vai trazer muitas consequências para toda a gente, não só para as pessoas que saem, mas isto vai mudar a nossa vida. E também... Já está a falar da parte da Ucrânia, neste caso estão a sair as mulheres e as crianças. Exatamente. É mais complicado. Muitas crianças. Hoje as notícias falavam os números oficiais, não é? Porque esses números com certeza não serão
a realidade, falavam-se de mais de 2.300.000 pessoas que teriam saído, entre elas estamos a falar de pelo menos 1 milhão de crianças. É impressionante, é impressionante. Muito bem. Olímpio? Pois, a guerra da Ucrânia deixa-nos sem respiração, os noticiários deixam-nos sem respiração. É uma tragédia. E há pouco e podemos fazer aqui uma introdução, muito embora este programa não esteja direcionado para esses temas. Eu penso que a humanidade está com esta guerra estúpida. Penso que a humanidade que vai pensar 2 vezes se merece a pena andar aí aos chutes da bola e do pontapé, julgo eu. A pastora Sandra Reis, há poucos dias, li nos jornais, gostaria que nos falasse um pouco do que foi a sua eleição como pastora das igrejas evangélicas em Portugal. Isto é um cargo de grande responsabilidade, mas também que não está assim, permita-me a lisonja, não está assim ao alcance de qualquer elemento que se dedique a estas obras de solidariedade. Pastora Sandra Reis, como é que funcionou? Meteu muitas cunhas, não? As cunhas põe-se, não é aqueles bocadinhos de madeira que se põem. Sim. Vamos lá então, animar esta conversa. Estamos a falar da guerra da Ucrânia, pelo amor de Deus. Assim, não acho que não foi preciso meter cunhas. De facto, chegámos a uma altura dentro do contexto da Igreja Presbiteriana em que ia haver eleições, apesar de já não posso dizer que sou assim tão nova, porque os anos passam para todos. Mas eu já tinha estado na Comissão Executiva, que é o órgão que dirige a Igreja Nacional, e entretanto depois nós constituímos uma nova equipa, e eu liderei essa equipa na verdade nós somos efetivamente uma equipa. Por acaso eu sou presidente da Igreja Presbiteriana em Portugal, de todas as igrejas. Em Portugal. Isto é que teve que fazer uma campanha de rua. Foi cunhas por todo lado. Na verdade é mesmo uma questão de serviço e dedicação. Eu sei que sim. E é muito desafiante, porque nos dias de hoje não somente ser pastora, como ser mulher, como estar num cargo destes, é preciso dedicação. É preciso dedicação e ter amor. E ter amor às causas, que é o caso. E acreditar que as coisas, de facto, apesar de difíceis, apesar dos desafios, as coisas vão mudar e vão transformar-se. No início, o Luís estava a falar e dizia que o centro social é um milagre, ou se seria um milagre, ou se seria preciso um milagre. Sinceramente, desde que eu comecei a trabalhar, a dedicar mais tempo ao centro social, eu vejo coisas acontecer que eu digo, isto é um milagre. Envolvido neste momento estão outras instituições na Figueira da Foz. Com relação à REAVT, a REAVT continua com o seu trabalho de sensibilizar, encaminhar pessoas, ajudar pessoas que sofrem de violência doméstica. E não vou dizer mulheres, porque não são só mulheres que sofrem de violência doméstica. Portanto, estamos a falar de uma forma geral, e quando falamos de violência doméstica, temos que incluir toda a violência doméstica, não é? Este é um trabalho que não é assim muito publicado, nem muito aberto. Isto é um trabalho que se tem de se fazer de bastidores, também para proteger as próprias vítimas. Mas sim... há outras entidades que colaboram com vocês? Sim. A Câmara Municipal. Há várias entidades na Figueira da Foz. Isto é um trabalho de rede, de conjunto. Exatamente. De conjunto.
Portanto, cada um, portanto, em termos operacionais, esta questão da rede ajuda-nos a reencaminhar as pessoas quando as situações acontecem. Portanto, há uma situação, quem está mais perto sabe dizer à pessoa que está com problemas o que é que pode fazer, com quem pode falar, com quem é que pode ir ter, quais são os meios disponíveis para ajudar. Também, Perdão, desculpe, não percebi o que disse. Estou a perguntar se tem linhas de contacto diretas. Sim. Exatamente. Mesmo com a polícia. Mesmo com a polícia também. Há uns anos atrás era um tabu, não é? Exato. Ainda continua a ser. Ainda continua a ser, porque as pessoas amedrontam-se, têm vergonha. É verdade. E então, quando há crises e quando há fome e quando há desemprego, como assistimos agora nestes últimos anos, claro que isso... Exatamente. Não, é um tema muito sensível, é uma realidade muito mais real e vivida por mais gente do que aquilo que nós podemos imaginar. Porque depois, quando falamos de violência doméstica, não estamos só a falar daquilo que bate em alguém, estamos a falar da agressão verbal, não é? Da forma através dos telemóveis, as mensagens que mandam, exatamente, para pressionar. Exatamente. Portanto, há toda uma série de conjuntos e as pessoas precisam de estar sensibilizadas para isso, porque às tantas as pessoas começam a pensar, eu mereço isto, a culpa é minha. Não, todas as pessoas, homens e mulheres, têm direito à sua dignidade. Devem respeitar, mas também ser respeitadas, não é? Eu vou aqui introduzir só que era em novembro de 1999 foi criado o Gabinete de Serviço Social, que desenvolve um trabalho articulado entre várias valências do Centro Social da Cova Gala e outras instituições, de modo a incrementar ações com base nos recursos disponíveis. Reporta, e cito, pastora Sandra Reis. E acrescentando, aqui realiza-se trabalho de atendimento no gabinete, ajuda alimentar, ajuda de roupas, brinquedos, entre outros serviços. Estes serviços são prestados aos utentes das valências, seus familiares, população em geral, informando-nos e encaminhando-nos para os recursos existentes, não só na comunidade, como também no Conselho. Pode desenvolver este trabalho? É necessário? E quantas pessoas são necessárias para levar a bom porto, já que estamos perto do mar? É assim, dependendo das situações, algumas coisas nós conseguimos, em termos de instituição, dar uma resposta imediata, mas nem sempre. A minha pergunta também é relacionada a quantas pessoas é que trabalham nessa instituição? No Centro Social, neste momento, temos à volta de 43, 44 trabalhadores. Já é um bom autocarro. Já é um autocarro, sim. Com postinho, digamos assim. Sim. Olímpio Fernandes? Sim. Eu estava a pensar na dignidade, no humanismo que precisamos todos de uns para outros, e recordo que já aqui conversámos com o pastor João Pereira e também com o padre Álvaro Pacheco. E a pergunta que eu, não sei se foi o Luís, se fui eu, que fizemos, é o seguinte: temos cristãos católicos, cristãos evangélicos e cristãos protestantes. Ora bem, pastora Sandra Reis, como é que Deus tem paciência e bondade para vos unir nas vossas tarefas? É assim, ele tem, nós às vezes é que não temos. O que é que ele tem? Ele tem sempre. Nós é que às vezes não queremos. Mas de facto esta questão da diversidade é importantíssima. Nós podemos aprender imenso uns dos outros. Aquele encontro na Igreja Evangélica na Figueira da Foz, aqui há cerca de 2 anos, há meses, com o padre Álvaro Pacheco, com a pastora de Santa... Tem havido ao longo de anos. As pessoas são diferentes, mas acabam por ser iguais, não é?
nos seus sentimentos. Sim, mas nós não precisamos de ser iguais. É importante a diferença e descobrir qual é os benefícios, o que é que eu posso aprender do outro. Do outro, exatamente. A questão é que nós às vezes fixamos exatamente naquilo. Fechamos a porta, não é? Já que ele não pensa como eu, então não me interessa. Mas nesta questão do ecumenismo, a questão é perceber o que é que o outro tem para me ensinar. Nós temos várias coisas que nos unem, porque é que nos vamos focar naquilo que nos separa? Eu depois posso perfeitamente viver a minha fé, digamos assim, de acordo com a minha tradição, de acordo com a minha doutrina, e é uma interpretação daquilo que Deus nos deu, e não quer dizer que eu esteja certa e que os outros estejam errados. É uma interpretação diferente. Pastora Sandra Reis, nós não estamos aqui para ofender ninguém, estamos para levantar questões para que os nossos seguidores possam, enfim, absorver, tirar as suas conclusões. A verdade é que em todos estes aspectos da fé há diferenças e penso que, se desejar, bem as pode definir-se, entender. Há diferenças entre a Igreja Protestante, que eu frequento de vez em quando, assim como a Igreja Católica também frequento de vez em quando. Bem se vê que sou um ateu, não é? Se não ia mais vezes, não é? Há diferenças de tratamento, há diferenças de linguagem e há diferenças de presença e de atitudes. Sendo o mesmo Deus, isso é que às vezes me faz ter muitas dúvidas. Eu, por acaso, devo-lhe dizer, e como informação para os nossos, que na próxima segunda-feira vou realmente a um encontro em relação à procura da fé que me falta. Vou pesquisar. É muito. Pastora, estes programas sem estas pitadas de humor não prestam. Olha, portanto, dentro deste aspecto, e assim, de repente, rapidamente, enfim, somos diferentes. Aproveita é que uma semana de antecedência pedi para te confessares, porque leva uma semana. Portanto, eu acabei a minha pergunta, pastora Sandra Reis. Realmente somos todos diferentes, mas andamos todos pelo mesmo caminho, às vezes encontrados. Luís Pessoa, continua com o teu relatório. Como há pouco falaste que tinhas um poema. Sim. Enquanto vocês estão aí nessa conversa. Sim. Essa amena cavaqueira, descobri aqui 4 palavras para. Sim, tenho um poema, tenho. Acho que se vão enquadrar. Que diz o seguinte: Senhor, nosso Deus, estamos reunidos neste dia para nos lembrarmos como realizaste a tua vontade boa e forte no mundo e em todos nós, permitindo que o nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, fosse preso para que nós fôssemos libertados, que ele fosse condenado para que nós fôssemos absolvidos, que ele sofresse para que nós tivéssemos alegria, que ele fosse morto para que pudéssemos ter a vida eterna. Nós, por nós próprios, perder-nos-íamos, não merecemos esta salvação, nenhum de nós. Tu, porém, na tua misericórdia, uniste a nós, ao nosso pecado e à nossa miséria, para nos fazeres grandes coisas. Pois bem, pastora Sandra... Não é meu, isso já estava escrito. Bom, permitam-me, não sei se o meu diretor Luís Pessoa na Corteira está a dar por terminada esta interessantíssima conversa. Sim, pode dizer o poema. Então, ele é que dá as ordens, eu tenho que obedecer. Pastora Sandra Reis, acontece que, além de ser realmente um técnico, porque eu gosto muito das lisonjas, ele também é um poeta, também é poeta. Este Luís Pessoa também é poeta. É um homem exagerado, não é? Não estou a exagerar. E eu tenho uma grande paixão pelos poetas, porque não sei escrever nem sequer um parágrafo, e entendo o que eles querem dizer, e sinto o que eles querem dizer. Portanto, nós deixamos este poema do Luís Pessoa para finalizar,
com a simpatia agradável da pastora Sandra Reis. Vou ler como me é possível, e vou terminar com certeza, porque nós estivemos um mês na freguesia de São Pedro, ouvindo artesãos, pescadores e tudo mais, graças ao trabalho excelente do Luís Pessoa. Então é assim o poema do Luís Pessoa. Percorremos montes e vales, olhares bem diferentes, dos poetas aos pescadores, artesãos, associativistas. Não esquecemos os ateus e muitos crentes. Provámos as palavras cruas, os chutes da bola no pelado, as cantigas do choro pelas ruas, no sabor do salgado. No olhar sobre o mar deixámos falar o coração, numa terra a embelezar, foi tudo com muito coração. Luís Pessoa, Olímpio Fernandes da Figueira da Foz, despede-se com amizade. Até um dia destes. E eu, para me despedir, ainda vou introduzir então a última pergunta para deixar a doutora explanar a sua ideia. Para quem entrou agora, já vai um bocadinho tarde, porque estamos mesmo a terminar o nosso programa, Conversas com Sal, na Miragem, com a moderação do Olímpio Fernandes e Luís Pessoa. A nossa convidada é a pastora Sandra Reis e falamos do Centro Social da Cova Gala. Fundado nos anos 60 pelo pastor João Neto, assumiu desde o início a responsabilidade pela comunidade local. O trabalho social faz parte da missão, daí que trabalhar para melhorar a condição de vida e nível económico, social, cultural e outras dimensões foi um imperativo de ação. Pastora Sandra Reis, muito obrigado mais uma vez por esta conversa, para dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelo Centro Social da Cova Gala, mas a minha última pergunta é: como seria a Cova Gala sem o Centro Social? Seria diferente, com certeza, ou pelo menos todo o seu desenvolvimento teria sido diferente. Eu costumo lembrar-me de umas palavras do pastor João Neto, que quando chegou aqui à Cova Gala dizia que isto parecia um novelo de lã onde não se encontrava a ponta, que isto era uma confusão muito grande. E de facto foi com o trabalho que ele desenvolveu que também chamou para aqui a atenção do governo local, e dizendo-lhes também: há aqui pessoas que precisam de viver com dignamente, que não têm condições, e a vida delas tem que mudar, e a responsabilidade não é só delas, não é do centro social, mas é também uma responsabilidade do governo. Portanto, foi um primeiro passo, mas a partir daí as coisas também, e também com a consciencialização da população, que também trabalhou em prol disso, não é? Depois as coisas foram, depois a própria vila, digamos assim, também começou a crescer, porque as pessoas também começaram a procurar outras coisas. De certeza que seria bem diferente do que conhecemos hoje. Provavelmente. Ora, muito boa tarde mais uma vez e obrigada por nos ter... Despeço-me com a amizade da Figueira da Foz, Olímpio Fernandes, Luís Pessoa na Quarteira, pastora Sandra Reis na Figueira da Foz. Bom fim de semana. Muito boa tarde. Bom fim de semana e obrigado. Boa tarde, muito obrigada.